Vamos falar então um pouquinho da etiopatogenia. Vamos falar por que que um animal ele tem luxação de patela. O que que acontece para que a patela dele não esteja ou saia com frequência do suco troclear? Primeiro, quero chamar a atenção para três possíveis causas da luxação de patela. Nós podemos ter a luxação de patela congênita ou do desenvolvimento. Nós também podemos ter a luxação de patela traumática. Ou seja, após um trauma, um animal que estava com a sua patela devidamente colocada dentro do suco troclear, após um trauma, um atropelamento, uma queda, essa patela luxou, essa patela saiu do lugar. Esse tipo de luxação, ela é muito, muito incomum, não é frequente. Certo? Também podemos ter luxação de patela secundária. Secundária a quê? Secundária, por exemplo, um animal passou por uma cirurgia de TPLO, que é a cirurgia para uma das cirurgias, né, para correção de ruptura de ligamento cruzado. Então, secundária, alguma intercorrência causada por essa TPLO, ele pode ter uma luxação de patela. Ele também pode ter uma luxação de patela após uma fratura de tíbia, após uma fratura de fêmur, mas não é o que a gente vai falar, não é o mais comum de acontecer. Então, o mais comum de acontecer é essa primeira. Então, nós temos aqui, eu queria definir dois termos: o que é uma luxação de patela congênita e por que que também a luxação de patela é chamada de uma doença do desenvolvimento. Então, congênita é aquilo que o animal nasce com o problema. Então, nós temos animais que já vão nascer com a patela fora do lugar ou a patela saindo e voltando para dentro do suco troclear. Certo? E mas é muito mais comum a gente ter o que a gente chama da doença do desenvolvimento, ou seja, o animal ele vai nascer já com aquela carga genética que vai ditar as alterações anatômicas que ele vai ter, e ao longo do crescimento desse animal, ele vai crescendo, e aí sim nós vamos perceber a luxação de patela. De repente, você atende um animal muito pequenininho, muito novinho, e ao examinar a patela, você vê que ela está dentro do suco troclear. Passado alguns meses, esse animal cresce, ele desenvolve tanto os ossos quanto a musculatura e, de repente, a patela aparece luxada. Isso aconteceu por causa de um trauma? Não, isso aconteceu, ele já tinha essa carga genética. A partir do momento que o animal vai se desenvolvendo, vai crescendo, a musculatura se desenvolvendo, os ossos crescendo, aparecem as alterações anatômicas que vão culminar com a luxação de patela, tá? Então, e a etiologia também não é completamente esclarecida. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa: a luxação de patela, ela é muito mais, pessoal, um sinal clínico do que realmente um problema. A luxação de patela, a patela fora do lugar, ou ela saindo e voltando, ela sinaliza para a gente que esse paciente tem várias alterações anatômicas. Eles podem ter uma, duas, três ou várias alterações anatômicas que estão levando a patela a sair do lugar. Por isso, ela é muito mais um sinal clínico do que necessariamente um problema ou necessariamente uma afecção. Então, vamos falar um pouquinho sobre como isso acontece, tá? Nós temos, então, anormalidades dos tecidos ósseos e ou dos tecidos moles dos animais. Nós vamos falar aqui quais são essas principais alterações anatômicas. O animal vai ter alterações no fêmur, o animal vai ter alterações na tíbia, o animal vai ter alterações no quadríceps, e isso faz com que a patela seja tracionada medialmente ou então lateralmente. E essas anormalidades fazem com que a gente tenha um desalinhamento daquele mecanismo extensor, ou seja, lembra que eu falei que esse mecanismo extensor, formado pelo tendão, pela patela, pelo ligamento, pelo suco troclear e pela crista da tíbia, precisa estar alinhado. Se ele está alinhado, a patela fica dentro do suco troclear. Mas se a gente tem alguma parte óssea desalinhada, esse desalinhamento faz com que a patela saia do lugar de forma permanente ou de forma momentânea, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, esse desalinhamento desse mecanismo extensor do quadríceps vai afetar o alinhamento geral do membro e vai causar o deslocamento da patela, sendo esse deslocamento momentâneo ou esse deslocamento sendo permanente. Então vamos lá, quais são esses problemas anatômicos que levam o animal a ter a luxação de patela? São vários. Não necessariamente o animal precisa ter todas essas alterações que eu coloquei aí. Ele pode ter uma,
duas, e vocês vão de convir que quanto mais alterações anatômicas esse paciente tem, tende a ter uma luxação mais grave. A gente vai ver que nós temos luxação de 4 graus. Quanto mais alterações, a tendência é que o animal tenha lá uma luxação de grau 4, certo? E também, quando a gente tem um animal com luxação de grau 4, com várias alterações anatômicas, é preciso ficar claro que a correção precisa ser feita, você utilizando várias técnicas para corrigir todas essas alterações que o animal desenvolveu ao longo do seu crescimento. Então vamos lá. Um dos primeiros aí que eu coloquei, nós temos, pode acontecer do animal ter um ângulo de anteversão do colo femoral mais fechado. Então, aqui assim, ó, tá o colo femoral e o acetábulo, certo? E esse animal que tem luxação de patela, uma das alterações é ele ter esse ângulo aqui, ó, do coxo femoral mais fechado, mais angulado, certo? E isso poderia predispor a esse desalinhamento do mecanismo extensor. Outras alterações que a gente pode ter, desvio varus distal do fêmur. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, deixa eu pegar minha caneta. Estão percebendo aqui, ó. Eu nunca acho minha caneta. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, nós temos aqui, ó. Deixa eu só pegar uma outra cor aqui, pessoal. Só um minutinho. Nós temos aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, você consegue perceber que esse fêmur, ele tem um desvio varus, ele faz assim, ó, certo? Ele tem esse movimento, ele tem essa estrutura. Então, isso aqui, olha, essa figura ao lado seria um fêmur normal, uma tíbia normal. Essa outra aqui, onde eu estou apontando, nós temos então o fêmur, por exemplo, apresentando o desvio varus do fêmur. Outra coisa, outra alteração que a gente pode ter é a torção femoral distal externa. Percebam que nesse paciente aí, nessa figura, está demonstrando que o fêmur, além dele ter o desvio varus, ele também tem uma torção externa do fêmur. Percebam que aqui, olha, a patela, perdão, o sulco troclear está torcido. No caso aí, pensando que nós estamos falando de luxação medial, essa torção seria uma torção lateral da porção distal do fêmur. Outras alterações, dá para perceber por essa figura, nessa região aqui, olha, que nós temos uma torção interna da tíbia, ou seja, a tíbia, que é esse osso aqui, né? Lembrando que o ligamento patelar está preso na crista da tíbia, a tíbia, ela rotaciona. Então, se ela rotaciona, também vai rotacionar a tuberosidade ou crista da tíbia, e se a crista da tíbia rotaciona, quem está preso nela? O ligamento patelar. Então, se ela rotaciona, ela acaba também levando junto o ligamento patelar. Aqui, então, a gente tem uma representação de uma rotação interna medial, por isso a luxação medial. Se fosse uma luxação lateral, a única diferença seria que essa rotação da tíbia, ao invés de ser medial, seria lateral, levando o ligamento e, consequentemente, a patela a sair do sulco troclear em direção ao lado, né, lateralmente. Outra alteração, deslocamento medial da tuberosidade tibial. Então, aqui somente a crista da tíbia, ela tem um deslocamento medial, e aí leva, consequentemente, o ligamento e a patela também medialmente para fora do lugar. Desvio valgus proximal da tíbia. Aqui a gente tem essa representação, mas está muito discreta, mas esse desvio nesse sentido, assim, ó, da crista da tíbia, não, da epífise proximal da tíbia, tá? E nós temos também o rasamento do sulco troclear. Acho que todo mundo que já ouviu falar sobre luxação de patela já ouviu falar que um dos problemas que o animal apresenta é o sulco troclear raso. Lembrando então que o sulco troclear, né, é essa região aqui, ó, do fêmur, aonde a patela descansa. E ela tem que ter uma concavidade. Então existem duas linhas de pensamento. Esse sulco troclear, ele está mais raso,
porque o animal tem uma hipoplasia da cartilagem, mas também tem uma outra linha de pensamento. Essa patela de um animal que tem uma patela luxada, ela não está constantemente dentro do suco troclear. Não estando constantemente dentro do suco troclear, não há uma pressão dessa patela sobre o suco troclear. Então, consequentemente, nós temos uma patela mais rasa. Então, o suco troclear mais raso pode ser uma causa, mas também pode ser uma consequência da luxação de patela. A patela não estando ali, fazendo a pressão, esse suco troclear fica mais raso, certo? Então, essas são as alterações. Então, o que que é importante a gente chamar a atenção aqui? O problema não é a patela, certo? O problema é que as alterações anatômicas que o paciente desenvolveu, né, ao longo do seu crescimento, por causa de uma carga genética, né? Ah, essas alterações anatômicas levam a patela para fora do lugar. A culpa não é da patela, a culpa é das alterações anatômicas que o animal apresenta, que podem ser algumas dessas aí listadas no slide. Como eu disse, pode ser uma, duas, três, quatro, várias alterações no mesmo paciente. E aí eu estou trazendo para vocês essa imagem, eu tenho certeza que se você já trabalha com pequenos animais, ou se você já teve um cachorrinho, você pode já ter percebido esse tipo de conformação dos animais. Então, isso aqui está representando o membro pélvico. Nós temos então aqui, olha, aqui nessa minha primeira figura, nós temos o que a gente chama de coxa-vara ou varo, né? Que é muito característica de quando o animal tem uma luxação medial. Quando o animal apresenta uma luxação lateral, nós temos mais comumente a coxa valga, né? Aqui mostrando então nessa figura a coxa valga, ela é ela é muito característica porque os membros do cachorro, eles estão direcionados para a lateral, né? Colocados lateralmente, ah, demonstrando então que isso é mais comum então na luxação lateral, certo?